A próxima aplicação a ser criada será a aplicação mestre detalhe. Vai ser uma aplicação que ela vai dar manutenção em todas essas entidades que estão no nosso grafo, aqui em funcionário, estado civil, sexo, dependente e histórico profissional e endereço. Todas essas 6 entidades serão mantidas por esse padrão do tipo mestre detalhe. Esse padrão é indicado quando eu tenho agregações que dependem de outras e que não vivem sem ela. Isso está representado por esse losango preenchido. Isso representa um acoplamento forte, um acoplamento alto entre histórico profissional e funcionário, onde histórico profissional não vive sem funcionário, da mesma maneira que dependente. Os dois necessitam de estar ligados a um funcionário. O primeiro passo que eu vou fazer é a geração dessas classes, então eu irei selecioná-las, apertar F11 para fazer a geração das classes. Voltamos lá no Eclipse, no diretório padrão de geração dessas informações, e aqui estão as classes de dependente, onde eu vou importar a API de data do Java, a classe de endereço, estado civil, que é um enumerador, são constantes, a classe de funcionário. O Enterprise Architect gerou para mim esses dois relacionamentos, histórico profissional e dependente, que são essas duas relações aqui. Eu nem preciso delas, porque o próprio wizard do JCompany, do Jaguar, quando eu for fazer o mapeamento objeto relacional, vai colocar essas agregações para mim. A classe de histórico profissional também vou importar a API de data. E por último que ele gerou a classe de sexo. O primeiro passo é começar pelo mapeamento objeto relacional da classe de endereço. Olha que interessante, a classe de endereço ela está aqui estereotipada como um componente. Por que um componente? Ela está sendo exibida numa classe, aqui nesse diagrama UML, numa classe à parte, mas na verdade no momento de persistir essas informações, elas serão persistidas na tabela de funcionário. Isso quer dizer que não vai existir uma tabela de endereço, mas sim na tabela de funcionário, essas informações que estão dentro da classe de endereço serão persistidas lá dentro. Isso facilita, porque geralmente todo endereço tem essas mesmas informações, o logrador, o número, o complemento, um bairro. Então facilita se eu quiser colocar o endereço, as informações do endereço numa outra entidade, basta eu embutir esse componente dentro dessa outra entidade, assim como está sendo feito aqui com o funcionário. Então eu vou começar aqui pela tecla de atalho Ctrl N, escolher a opção 01, mapeamento objeto relacional, e eu vou escolher a opção componente, que é a última aqui. Depois que eu escolher a opção componente, vou informar o tamanho dos campos. O CEP eu vou deixar com 10 posições, porque eu vou fazer uma máscara, uma validação nele, colocando uma máscara, utilizando recursos RIA, que o Jaguar já traz pronto. Então, o próximo passo é Next e Finish. Ok, foi feito o mapeamento objeto relacional da classe de endereço. Próximo passo, mapeamento objeto relacional de funcionário. Funcionário é um raiz normal. Eu forneço aqui o tamanho do nome. A data de nascimento não vai ser necessário, porque vem um tamanho default que vai ser exibido o date picker do jQuery, então não precisa. O CPF vou colocar 14 posições, que eu também vou colocar uma máscara. O salário 10 posições inteiras com 2 decimais. Quando o campo é do tipo decimal, ele já joga a máscara para o campo de salário automaticamente. Tanto o estado civil quanto o sexo são enumeradores constantes, então por isso eles ocupam somente uma posição. Interessante aqui que o nosso wizard já reconheceu que o endereço é um componente e já trouxe aqui o estereotipado da maneira correta. Basta eu clicar em Next, Finish. Ok, foi feito o mapeamento objeto relacional da classe de funcionário. Próximo passo, classe de dependente. A mesma opção. O estereótipo, nesse caso, é detalhe. É bem importante que o desenvolvedor fique atento aos estereótipos aqui no nosso diagrama OML, nesse detalhe.
ele vai escolher quem que é a classe mestre. A classe mestre é o funcionário. Aqui eu escolho o tipo de mapeamento, se vai ser lazy ou eager, se os dados serão armazenados em um list ou em um set. Tá? Aqui ele já, a partir do momento que eu coloquei que a classe mestre é o funcionário, ele já fez um relacionamento many to one, ou seja, muitos dependentes para um funcionário. Da mesma maneira eu vou informar aqui o tamanho, a data de nascimento é default, o sexo é uma posição só clicar em next e finish. Ok. Interessante exibir um detalhe aqui no dependente, que ele criou o relacionamento, né, com o funcionário. Então aqui nessa tabela de dependente, essa classe que está representando uma tabela, eu vou ter um campo que identifica qual que é o ID do funcionário, e se eu for lá no funcionário, ele também criou aqui para mim uma propriedade que vai me retornar uma lista de dependentes. Então ele fez um mapeamento bidirecional, tanto de dependente para funcionário, quanto de funcionário para dependente, com o detalhe de que funcionário para dependente, isso não vai ser persistido no banco. A única persistência que tem é lá na tabela de dependente, eu vou ter o ID do funcionário. Isso aqui é só para facilitar, para retornar uma lista de dependentes no momento que eu bem entender. Por último, falta o nosso histórico profissional. Eu vou dizer que ele é um detalhe de funcionário. Eu vou colocar o tamanho do campo de cargo, a data de início é default, o salário 10 inteiros, 2 decimais, mais uma vez ele trazendo aqui o many to one para funcionário. Eu vou clicar em next e finish. Ok, terminei o mapeamento objeto relacional. Da mesma maneira que foi feito para o dependente, aqui eu também vou ter o funcionário na minha classe de histórico profissional, e lá no funcionário a gente tinha o dependente, agora também tem um histórico profissional. Feito o mapeamento objeto relacional, o próximo passo é criar a tela da nossa aplicação, do nosso caso de uso padrão mestre detalhe. Eu vou acionar a tecla de atalho Ctrl N, escolher a opção mestre detalhe, clicar em next e fornecer as informações assim como nos outros padrões. Esse é o identificador do nosso caso de uso, funcionário. O caminho absoluto da entidade raiz, então a raiz da agregação é o funcionário entity. Eu terei dois detalhes, que é o dependente e o histórico profissional. O subdiretório, onde vou criar aqui, onde o nosso wizard vai criar os artefatos da camada de visão. O atalho que vai aparecer na tela do meu usuário, para ele acionar o meu caso de uso. E aqui os parâmetros da tela de argumentos, seleção e manutenção. Nesse caso, eu quero pesquisar quais são os argumentos. Olha, eu quero pesquisar por nome e por sexo. O nome vai ficar na coluna 1, o sexo na coluna 2. Manda visualizar. Aí está. O nome na coluna 1, o sexo na coluna 2. Para demonstrar a riqueza de componentes do Jaguar, aqui no sexo, por exemplo, quais são as opções que eu poderia utilizar aqui? Quais são os outros componentes que o Jaguar já traz? Ele tem um componente de área, caixa de marcação, data e hora, decimal, inteiro, combo dinâmico, combo estático, vinculado, rádio e texto. Nesse nosso caso, estamos utilizando um combo estático. Eu quero utilizar um rádio button, por exemplo. Então, estávamos assim, com um combo. Eu troquei para o rádio, vou mandar visualizar. Ele trouxe o rádio button. Para cada uma das situações aí, eu posso utilizar esses componentes que o Jaguar já traz para mim por default. A tela de manutenção vai ficar disposta dessa seguinte maneira. O nome, a data de nascimento, CPF, salário, estado civil, sexo. O componente de endereço está sendo exibido aqui, mas ele será trazido numa outra aba, porque lá no wizard de geração eu vou escolher dessa maneira. Tá? Um detalhe aqui de performance. Não seria viável eu carregar aqui nesse combo box todos os municípios do Brasil, que são quase 6 mil. Eu poderia ter duas opções aqui que o Jaguar já me traz pronta. A primeira delas, criar um combo de UF aqui, antes do município, e a partir da seleção da UF, ele atualizar a lista dos municípios. Mesmo assim, não seria uma opção muito elegante, pelo fato de que alguns estados terem muitos municípios, como é o caso de Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios.
Para isso, o Jaguar tem um componente próprio chamado vinculado. O que o vinculado faz? Eu vou trocar aqui o município para um vinculado, vou mandar visualizar novamente, e o vinculado é desse tipo. Então, antes estávamos assim, agora é o vinculado. Quais são as opções do vinculado? A primeira delas, se eu souber o ID do município, basta eu digitar nessa caixinha e dar um tab, que ele vai me recuperar a descrição do município. Então, digito o ID, dou um tab e ele recupera. A segunda opção é clicar nesse botãozinho de reticências para abrir uma janela modal. Então, ele não vai abrir pop-up, porque muitos usuários têm bloqueador de pop-up. Então, ele vai abrir uma janela dentro dessa mesma janela, onde eu vou pesquisar pelo município e ele vai preencher as informações automaticamente aqui para mim. Nesse momento, vale lembrar que quando eu clico para pesquisar, ele vai chamar a tela de seleção lá do caso de uso de município que a gente construiu. E você até pode reutilizar telas de outros casos de uso embalados em outros sistemas também. E a terceira opção, quando eu venho aqui e começo a digitar o nome do município, e ele vai fazer uma operação de autocomplete para mim, utilizando o Web Services REST. Então, eu vou mostrar essas três opções. Tá? Trocamos já para o vinculado, eu só vou colocar os labels aqui corretamente, de CPF, de salário, número, CEP e município. Mando visualizar novamente, vai ver como ficou, tá ok. Clique em próximo. Nesse momento eu vou cuidar do primeiro detalhe, que é o detalhe de dependente. Ok? Se eu já mandar visualizar, já tem um preview. Mais uma vez, ele está sendo exibido aqui nessa tela, mas isso daqui vai ficar numa outra aba. No caso, eu vou trazer o sexo para essa linha aqui. E como são poucas informações a serem exibidas, ele vai caber na linha 1, na coluna 4. Eu também vou aproveitar para deixar no mesmo padrão da outra tela, sendo um radio button. Vamos acertar o label aqui para data de nascimento. Mando visualizar. Tá ok. Já fiz a configuração do meu primeiro detalhe. Vou clicar em próximo e o segundo e último detalhe é o histórico profissional. Aqui o título que vai aparecer na aba, que vai ser exibido na minha tela, então vou colocar acentuação, mando visualizar. O salário também está aqui, ó. Vou colocar o salário aqui nessa mesma linha, que vai caber sem problema algum. Então, na linha 1, na coluna 4, vou ter o salário. Já vou acertar o label do salário e da data de início. Vou mandar visualizar. Aqui está. Meu caso de uso está pronto. Basta eu clicar em próximo, finalizar. Ok. E nesse momento fazer a liberação desse caso de uso para o Tomcat. Nesse momento está terminado o processo de build e deploy da nossa aplicação. Ela nesse momento já está no Tomcat. Então
Então basta eu iniciar o servidor novamente. Após iniciarmos o servidor, vamos mais uma vez utilizar a aplicação que vai fazer a geração das tabelas e dos relacionamentos que foram incluídos agora com a criação do caso de uso, o padrão mestre detalhe. Depois da criação, vamos entrar na tela da nossa aplicação. Então, voltando para o nosso navegador, vamos acessar aqui localhost 8080 RH, ok? O usuário é admin, a senha é senha. Vamos em área de TI fazer o esquema DDL geração. Clicar em gerar esquema. Está aqui a criação das nossas tabelas. Notem a diferença aqui dos dados de endereço, como bairro, CEP, complemento, logradouro e município, vindo aqui para a tabela de funcionário. É aquele esquema de geração de componente. Ok? Aqui todos os relacionamentos. Nesse momento eu vou executar o esquema. O esquema foi atualizado com sucesso. Já posso entrar no meu cadastro de funcionários. Então, essa é a aplicação de mestre detalhe. Uma aplicação mais corporativa, dividida em abas, representando aí um documento formal. Tá? Então, vou fazer os testes aqui da nossa aplicação. Então, vamos cadastrar um funcionário. Quando eu estou no último campo de uma tela e eu dou um tab, ele me leva para o próximo campo, da próxima aba. Aqui, a opção de recuperar o município. Cliquei nesse botão, ele trouxe uma janela modal. Eu posso tanto pesquisar, não tem nenhum, vamos cadastrar. Qual a UF que a gente tem aqui? Bahia. Vamos cadastrar aqui então, Salvador. E vamos pesquisar. Trouxe aqui. A outra opção é informar o ID para ele trazer também. E a outra opção é escrever aqui e fazer o autocomplete. Essas opções serão exibidas no próximo tópico sobre RIA, ou seja, Rich Internet Application. Todo preenchido o meu formulário. Vou clicar em gravar. Ok, meu registro foi gravado com sucesso. Assim como no modelo CRUD, aqui eu também tenho a tela de pesquisa, onde eu vou filtrar pelo nome e pelo sexo, conforme eu escolhi na tela do Wizard. Eu mando pesquisar, trouxe aqui na tela de pesquisa, quando eu clico me leva para a tela de manutenção com os dados preenchidos, onde eu poderia clonar, novo, gravar, excluir ou abrir. Esse então é um exemplo de um padrão do tipo mestre detalhe.